o sistema Terra é uma dinâmica de simbiose. Gaia, como chamamos esse sistema, resiste. Em um lindo entrelaçamento entre florestas, ribeirinhos, peixes e rios. É a dinâmica da vida, resistência contra a catástrofe climática que vivemos. Estes seres simbiontes se afetam decisivamente, colaboram, se ajudam mutuamente. Um depende do outro, e desta interdependência nasce uma linda relação entre o meio ambiente e os seres vivos. Peixes, ribeirinhos, florestas e rios nos ensinam o que é a ecologia. Dessas relações intra-espécies, interespécies, entre espécies diferentes, que falavam de processos mutualísticos e como era importante, né, e fundamental, ou até chave, a cooperação, né, o apoio mútuo ou o mutualismo dentro das relações, né, de diferentes espécies ou dentro da mesma espécie. Como isso era tão importante quanto processos competitivos, ou até mais importante ainda do que os processos competitivos. Desde o início da colonização das Américas no século XV, os amazônidas, expulsos de suas terras, escravizados e dizimados por vírus da gripe ou varíola, tiveram de se submeter aos ciclos econômicos extrativistas, que os mantinham subordinados a interesses forasteiros, ao mesmo tempo que os deixavam eternamente dependentes dos regatões, barcos que mantinham monopólios de comércio em determinados rios e os obrigavam a dívidas permanentes. Eu vim de comunidade muito de família, eu sou de família muito carente. Meus pais são analfabetos, nós somos 18 irmãos, né? E eu sempre busquei a estudar para tentar melhorar a situação de vida minha, pessoal, mas também ajudar. E os meus pais, o meu pai e minha mãe sustentaram 18 filhos. Um pouco de agricultura familiar, a gente também trabalhava. Extração de madeira para os madeireiros, madeira em tora, né? Que era vendido na época, e o forte da produção que meu pai tinha era a venda do pirarucu para comerciante, atravessador, regatões na época. E eu quero citar aqui uma coisa que nunca esqueci, até essa noite eu estava comentando com uma pessoa que a gente não tinha aquele motor rabetinha, né? Era raro alguém ter um motor daquele. E o meu pai encomendou de um certo cara que tinha como fornecer pra gente, vender fiado aí um motor, né? E a gente comprou um chinês de 9 HP, um rabetão, 500 cruzeiros naquele tempo. Olha a diferença que hoje eu avalio assim, nossa, quanta gente era enganado. Nós trabalhamos uma safra de extração de madeira, mais de 100 árvores de madeira, 100 e poucas árvores que a gente derrubou. Na época do inverno, puxando do Igapó para a beira do rio. Nós não conseguimos pagar o motor. Pescamos o verão, vendendo pirarucu, o peixe liso, né? No caso o surubim e tal. E era muita produção, eu via muita produção. Aí ajustamos, não pagou o motor. E aí o meu pai, não, ninguém pode ficar devendo, nós criava porcos, né? Ele vendeu 8 porcos ainda para poder pagar o motor. Quanto o cara enganou a gente não sabia ler, meu pai não sabia ler, a gente trabalhou muito para ter um motor rabeta. E hoje eu analiso que não era aquela quantidade de produção. Se nós tivesse conhecimento que a gente tem hoje, a safra de madeira pagava e ainda saudava ainda. E a gente trabalhou dobrado, sacrificamos os porcos para poder pagar um motor rabeta. Né? Então... Com o declínio da exploração da borracha, da juta e das peles de animais nos anos 60, a exploração de recursos naturais concentrou-se na indústria pesqueira, com incentivos fiscais, novas tecnologias e o rápido crescimento de grandes centros urbanos.
Pelo seu elevado valor comercial, o pirarucu foi uma das espécies que concentrou o interesse da indústria, o que levou o peixe à beira do desaparecimento em alguns rios amazônicos, devido à sobreexploração já nos anos 70. Em menos de um século, o pirarucu passou de peixe mais cobiçado nas pescarias e, portanto, mais pescado, para uma espécie rara, quase nunca encontrada. A história do manejo em si ela é uma história anterior à década de 80, né? Começou com o movimento de preservação de lagos, puxado principalmente pela Igreja Católica, que teve o seu principal ator, eu posso dizer, o saudoso irmão Falco, né? Que ao chegar nas comunidades percebia a grande escassez de alimentos, né? As comunidades já não tinham como suprir essa necessidade, né? A questão alimentícia. Tinha peixe, mas era peixe pequeno, né? Onde você for nas comunidades as pessoas contam, principalmente os mais antigos, né? Que já não tinha mais. E aí então a igreja, percebendo isso, começou a trabalhar esse fortalecimento dessas organizações, voltadas para a proteção, uma primeira proteção dos recursos, né? Dos lagos. E aí, com o passar do tempo, foram surgindo, inclusive, até as classificações dos ambientes quanto ao uso, né, de uso e não uso, que a gente utiliza hoje, mas antigamente tinha os lagos de comercialização, os lagos de procriação, que outra hora também foram chamados de lagos os berçários, né, o santuário, enfim, e os lagos livres, que todo mundo podia acessar, né. E com o passar do tempo, as comunidades foram se empoderando e conseguindo trazer para si aquela força, né, de impedir, aliado também ao poder público local, né, solicitando apoio e tal para proteger os seus lagos. Então, com o tempo, eles foram treinados para lidar com essa situação, né. Em 1996, a pesca comercial do pirarucu foi proibida no estado do Amazonas, por causa do risco de desaparecimento do peixe e de seus rios. Com a regulamentação das áreas de manejo comunitário nesse século, o aumento das populações do pirarucu se dá, nessas áreas, em um ritmo de 25% ao ano. A oportunidade de quebrar os ciclos de exploração e extinção se deu através de uma prática ecológica. Ao mesmo tempo que salvavam o pirarucu de extinções localizadas, emergiam comunidades autônomas, não mais dependentes de patrões que os mantinham subjugados a dívidas constantes. A prática ecológica é conhecida como manejo comunitário do pirarucu. Uma das primeiras coisas que o manejo pensou era para garantir a segurança alimentar dessas comunidades. Porque os estoques pesqueiros naquela época eles estavam super explorados. Então, e aí tomar como exemplo o pirarucu. O pirarucu naquela região, nessa região específica aqui do estado do Amazonas, já estava entrando praticamente em extinção. Então, ao longo desse trabalho que o manejo foi sendo trabalhado aqui nessa região, se conquistou a segurança alimentar. Hoje a gente vê as populações tanto de pirarucu quanto outras espécies que aumentaram aqui nessa região. Posteriormente, benefícios sociais que a gente viu, a questão da organização dessas comunidades e desses setores, que é o aglutinamento dessas comunidades, eles passaram-se a organizar para garantir a utilização desse recurso, e passaram a construir coletivos, associações. O manejo comunitário surgiu através de um feliz encontro de pesquisadores científicos e conhecimentos autóctones de ribeirinhos. Desta troca de informações, nasceu um ciclo virtuoso de ajuda mútua entre o peixe e o homem. Enquanto salvavam o pirarucu da extinção de alguns rios, estes forneciam carne e couro para a sustentabilidade econômica de várias populações. Nos dias de hoje, são cerca de 100 manejos comunitários, onde os ribeirinhos se unem por vários fatores culturais e materiais de congregação. Um deles, o manejo sustentável do pirarucu. O manejo do pirarucu ele é uma ação de conservação ligada a um processo de ordenamento pesqueiro dos territórios
que remete a técnicas, né, de pesca que foram aprimoradas ao longo desse processo e que tem como base e alicerce o conhecimento tradicional dos pescadores. Não se pode preservar sem a participação da população, sem a participação das pessoas que fazem parte daquele recurso. E aí, no período de 1990 até 1996, se pensou numa nova categoria de unidade de conservação, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, no caso, uma Mirauá, em 1996. Então, essa estação ecológica foi elevada à categoria de RDS, até então pioneira no Brasil, que é a unidade de conservação que permitia que as pessoas morassem dentro, que as pessoas utilizassem o recurso, mas também tivessem a responsabilidade de também proteger o recurso que existia ali dentro. Após várias pesquisas realizadas com IBAMA e populações locais, a primeira área de manejo aprovada foi a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em 1999. Hoje, existem cerca de 15 áreas de manejo aprovadas no Amazonas, outras ainda no Acre e no Pará, além de reservas no Peru, Colômbia e Guiana. São milhares de ribeirinhos em toda a Amazônia, que garantem modos de vida autônomos, ao mesmo tempo que promovem o crescimento de populações de pirarucu. A gente considera o acordo de pesca, o manejo em si, como uma grande comunidade, né, que abraça para si todos os usuários de determinada área e forma-se uma iniciativa de manejo, né, que trabalha com comunidades indígenas, não indígenas, católicos, evangélicos, todo mundo está numa só comunidade, né. E a gente tem um termo que diz o ser manejador. O ser manejador é um pescador diferenciado, é o pescador que sabe da legislação, ele passa por treinamentos, ele tem uma assessoria técnica, então é um pescador que conhece, ele diferencia, é um pescador diferenciado. Então, o manejador, ele é um pescador que sabe que precisa trabalhar o pirarucu, precisa trabalhar a conservação da mata, precisa trabalhar a conservação de todo o recurso natural em si. Então, esse é o diferencial das pessoas, das comunidades que estão aderidas ao processo de manejo, né? E com isso, quem se beneficia não é só o pirarucu. Quando se protege um determinado território, uma determinada área, você está conservando tudo. Conserva a madeira, conserva as frutas, conserva o recurso, conserva a água, enfim. Então, essa postura, né, e essa transformação, eu posso dizer, do pescador para o pescador manejador, trouxe muitos benefícios para as comunidades, né, com a vinda do manejo, quando se pode pescar o pirarucu legal e outras espécies legais também, e com a proteção de todo o recurso, né? Esse pirarucu sai ganhando, as pessoas saem ganhando, e enfim, é um benefício mútuo, eu posso dizer assim. Nossa história estará centrada em comunidades ao longo do rio Jutaí, um tributário do rio Solimões de mais de 1.000 quilômetros de extensão, no centro-oeste do estado do Amazonas. Comunidades ribeirinhas que ocupam ambientes lacustres, onde gostam de viver os pirarucus. A pesca é importante instrumento de socialização e promoção de saberes tradicionais, além de construção de espírito de coletividade. No caso do rio Jutaí, as comunidades se organizaram em torno da ACJ, a Associação das Comunidades do Rio Jutaí. E a gente tem um trabalho aqui na frente do trabalho da ACJ, onde a gente atende 40 comunidades, entre comunidade indígena e não indígena. São comunidades ribeirinhas, né, localizadas na zona rural do município de Jutaí. Um total de 633 famílias, indiretamente, mas diretamente é 369, se eu não me engano, e 2.714 pessoas. A organização colaborativa em comunidades fez ainda surgir um acontecimento social extremamente relevante: a participação feminina nas decisões e até o empoderamento das mulheres em atividades fundamentais para a associação comunitária,
Em vez de serem relegadas às atividades menos valorizadas no dia a dia das famílias, as mulheres organizam e planejam toda a vida comunitária. Isso dá a elas uma ação igualitária em todas as instâncias de vida dos ribeirinhos. A mulher sempre esteve presente no mundo da pesca, só que essa presença ela foi ao longo dos anos invisibilizada no sentido de achar que era apenas uma atividade de apoio, né? Mas se a gente for considerar a pesca no cotidiano, né, a pesca do dia a dia ali das comunidades, quando o marido sai para fazer a pesca comercial de um volume maior, para compra de outros insumos para casa, quem garante a alimentação, a pesca para alimentação e para subsistência ali, de comprar itens de primeira necessidade ali, de urgência, é a mulher. É a mulher e as crianças, né? Então, assim, ela sempre fez parte da pesca. O que o manejo, a meu ver, trouxe foi essa visibilidade dessa participação, de dizer, não, você tem como contribuir com esse trabalho, nós queremos você aqui, né? E elas se encontraram muito nesse trabalho, porque uma das partes de maior destaque da etapa do processo é a participação delas no monitoramento da produção, o cuidado com a informação, o registro, o preenchimento das fichas. Então, foi algo que caiu como uma luva nesse sentido, né? Que isso deu uma qualidade nas informações também. Tem níveis de participação distintos em cada região onde o manejo ocorre, né? Aqui na região de Mamirauá, a gente contabiliza a participação das mulheres como um elemento de pesquisa também. E no começo do manejo elas representavam cerca de 1,3% em 99. Dados de 2021, essa participação já é de 42% nos projetos apoiados pelo Instituto. Então hoje a gente levantou em onde elas estão atuando. Elas estão atuando em todas as etapas do processo, né? A depender de cada grupo. Então tem mulheres que são presidentes de associações de pesca, né, de grupos de manejo. Tem mulheres que assumem coordenações de etapas específicas dentro do processo, né? Mulheres que coordenam equipes de pescadores, né, de homens, né, definindo quais são as técnicas que vão ser utilizadas ali naquele momento para serem mais efetivos na captura. Tem mulheres assumindo a parte de registro, né, do monitoramento da produção. Em boa parte das áreas, elas integram as equipes de vigilância também, que percorrem, fazem mutirão de proteção do território. Mulheres à frente da comercialização também, né? Então, em todas as etapas do processo, elas estão presentes. Elas começaram assim, realmente, vamos cozinhar para os homens que estão ali trabalhando pesado, mas hoje não, hoje mudou. Hoje os trabalhos são iguais para elas. Não tanto, tem mulheres que se arriscam no pesado mesmo, carregar, mas outras não. Outras são como limpeza do peixe, elas fazem contagem hoje, o guia está envolvida. E todas as reuniões que é do manejo, elas também são envolvidas. E elas pescam, como os homens mesmo praticam a pesca, no anzol, na rede, elas estão também na vigilância dos lagos, que isso também é característica do manejo, né? Então ela está em todas as partes hoje em dia do manejo. O que você pensar que os homens fazem no manejo, as mulheres estão ali com eles como trabalhos iguais hoje em dia, né? Isso é muito bom ver as mulheres envolvidas no manejo. Elas estão sol, chuva, noite, madrugada nos lagos. Mulheres batalhadoras e guerreiras. O Arapaíma gigas, nome científico do pirarucu, que em tupi-guarani é a união de pira, peixe, com urucum, vermelho, leva cerca de 5 anos para chegar à idade adulta, o que contribui para um baixo sucesso reprodutivo. Além da predação natural de alevinos por piranhas, há um fator de alto risco, por ter de subir à superfície para respirar a cada 5 a 15 minutos, o que transforma em presa fácil para o arpão de pescadores. O pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do mundo, chegando a mais de 3 metros de comprimento e mais de 200 quilos de peso. Além disso, é considerado o maior fóssil vivo de água doce da Terra, pois surgiu no período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás. Agora, no Antropoceno, quando o homem tornou-se força geológica de destruição da natureza, o pirarucu corre sérios riscos de extinção. Os pescadores que falam, mesmo com toda a minha experiência, né, com esses anos de trabalho e tudo, tô vendo coisas que eu não via
acontecer, que não faziam sentido acontecer, né? Momentos, inclusive, de cheias, mas que duram mais tempo, até períodos de seca também, que deveriam durar menos tempo, estão durando mais tempo, em alguns casos, e secando para além da conta, né? E tudo isso impõe dificuldades, essa atividade que lida com esses fenômenos, né, da natureza. Então, se o lago, a área de manejo seca demais, ou o acesso a essa área, a embarcação não consegue chegar, né? Fica difícil retirar o volume de cota que tem. Está autorizada, tem peixe no lago, mas às vezes nem sempre o acesso é facilitado para a retirada dessa produção. Como o peixe é cada vez mais raro longe das áreas manejadas coletivamente, os pescadores ilegais avançam em áreas de manejo, mesmo em épocas de defeso, e não se preocupam em pescar o bodeco, o pirarucu jovem, ainda em crescimento. Assim, um dos maiores desafios comunitários é a vigilância das áreas de manejo, proteger seus territórios de invasões forasteiras, cujo principal objetivo é o lucro fácil, sem preocupação alguma com a sustentabilidade da espécie. Tão importante quanto a contagem e a pesca, hoje em dia, a vigilância é fundamental. Por isso, os ribeirinhos se organizam com a construção de vigias, constituição de turnos com vigilantes e invenção de sistemas de alertas permanentes, pela sobrevivência conjunta de pirarucus e comunidade. A Casa de Fiscalização, ela é de grande importância porque ela faz com que os comunitários possam estar aqui presentes no lago durante o período do defesa. Porque os invasores vêm e capturam os peixes de vários tamanhos e várias cidades. Não respeitam o período de reprodução do pirarucu, que é justamente esse período que não há pesca, que compreende o final de novembro, que termina a pesca 30 de novembro, e vai até agosto, quer dizer, praticamente são quase 8, 9 meses de defesa. Então, nesse período, os animais se reproduzem. O pirarucu faz um ninho, a fêmea coloca os ovos, o pirarucu faz a fecundação dos ovos, e aí existe todo o processo de reprodução dos alevinos. E o pescador, que ele tem a consciência do manejo, que ele é manejador, ele só vai fazer esse trabalho após a autorização da cota. Ele vai ter uma ideia de quantos animais ele vai poder capturar em cima da contagem que ele fez. Os invasores não. Vão chegar e vão pescar de todo jeito. Vão pescar de arpão, geralmente não pescam de malhadeira. Eles em qualquer momento do dia e pode fazer essa agressão a esse projeto tão maravilhoso que é o projeto do manejo sustentável do pirarucu. Então a Casa de Fiscalização é fundamental importância. Nós vemos como existe essa necessidade e os comunitários ficam aqui não só no período do dia também, mas no período da noite. Para nós a Casa de Vigilância foi muito importante porque a gente, de primeiro, quando vinha chuva, a gente tinha que deixar e aí era a hora que os invasores entravam. E hoje em dia não, chega a chuva, nós ficamos aqui pelo lago mesmo e a gente consegue enxergar, ver os que estão varando do Gapó, né? Que eles invadem mais na época da cheia. Aí, então, a casa foi muito importante, o nosso material fica tudo guardado aí. O peixe é a base alimentar do Amazônida, a sua principal fonte de proteína por milênios. Daí, a natural relação entre peixes, humanos, florestas e rios. Uma coevolução, todos dependendo de todos e cada um colaborando com os outros. O pirarucu é um dos principais fatores para que o animal humano tenha habitado a floresta tropical nos últimos 11 mil anos. Existem, inclusive, vestígios desta ocupação na região, como se pode observar em artefatos escavados e a sua delicadeza estética. Então, aqui da nossa reserva, né, a gente tem grupos cerâmicos, né? Tradição polífona da Amazônia,
que é a que a gente está vendo aqui, nessas urnas funerárias, que a gente chama de tefé. Temos também a cerâmica relacionada à tradição bordicisa, que é caiambé, que é esse vaso, né? Dando um exemplo aqui, nesse vaso que a gente tem aqui no laboratório. A gente tem a tradição pocó, né? Então a gente consegue já ver aqui que a gente tem sempre, pensando em formatos, decoração diferente, isso dá característica dessas tradições, desses grupos cerâmicos. A milenar sabedoria local, ao se encontrar com conhecimento científico e produzir a contagem do manejo comunitário, desemboca nas cotas de pesca solicitadas ao IBAMA, que devem representar entre 20% a 30% do número de pirarucus adultos contados, sendo 25% o número máximo ideal para não comprometer a sustentabilidade das próximas gerações, sempre levando-se em conta o respeito às regras de ouro, o defeso reprodutivo e o tamanho mínimo de captura. Como o pirarucu, dentro desses processos de manejo, ou até na relação do pescador, afeta também a vida dessas comunidades, né? O pirarucu no regime de manejo afeta a vida dessas comunidades, mas também afeta a vida do biólogo, do técnico, da instituição de pesquisa, do governo do estado, né? Como ele mobiliza uma rede amazônica por suas exigências, por suas peculiaridades de vida enquanto uma espécie que tem suas singularidades, suas relações, né, com a floresta, com o igapó, com a várzea, com as árvores, com as frutas, com os insetos, né, com outros peixes. E aí como essa dinâmica, vamos dizer, essa assembleia que envolve assembleia ecológica e social que envolve o pirarucu, como ela vai afetando a vida das comunidades, fazendo com que elas mesmas transformem seu ritmo diário, transformem também suas modalidades técnicas de pesca, sua forma de organização social, né? Como elas também operam com suas cosmologias nas relações com o pirarucu, né? Ao se organizarem em um sistema comunitário, os ribeirinhos puderam, primeiramente, negociar preços e condições, além de adquirirem tecnologia em conjunto, como barcos e motores, o que seria impossível individualmente para se deslocarem até os compradores. Outro fator fundamental é o acesso ao gelo para armazenamento do pescado. Todas as vendas e verbas obtidas são comunitárias. Em comunidades, as trocas internas foram organizadas e as famílias puderam se sustentar unidas umas às outras. A solidariedade superou a competição interna, como vemos na integração constituída na Assembleia Anual, com mais de 400 comunitários em Porto Antunes. A Assembleia Geral da CJ é um momento único a cada ano, aonde junta todos os manejadores para discutir os seus assuntos gerais, tá? Seus assuntos gerais da instituição, das comunidades. Por exemplo, nós vamos tratar na CJ apresentar a prestação de conta 2021, tá? Quanto que foi gasto por mês, quanto que entrou de recurso mensal, o que tem de saldo do ano passado, 2021 para 2022, para trabalhar, se a CJ vai estar bem, dá para caminhar com aquele recurso. E o momento único a cada ano que junta todo mundo para se complementar, para brincar, vai ter festa para o pessoal brincar. Nós vamos ter 2 bois aí, um da prefeitura e um da CJ, que é para o pessoal se alimentar, porque aqui a carne é muito cara e eles estão enjoados de peixe. Então vamos mesclar agora com um cardápio diferente. Então vai ter 2 bois, mas no caso, quem vem de fora tem um peixe para se alimentar lá também. Essa solidariedade se estendeu para além das relações humanas, ganhando todo o sistema ecológico, quando as trocas entre peixe e humanos trouxeram vantagens de colaboração entre ambas as espécies. Tudo passou a ser uma simbiose com o pirarucu, a floresta e o rio, respeitando os seus ciclos, para que ocorresse um mutualismo. A associação se deu, então, entre os humanos e entre a comunidade destes e um outro ser vivo, o pirarucu. Não há mais ponto de vista individual, mas apenas comunitário, e nele se inclui o peixe.
compreendendo essa mutualidade, essa multiespecificidade das relações, né? Você incorpora isso na sua dinâmica de vida e vive com essa diferença, com essa diversidade, como acontece nas comunidades indígenas ribeirinhas amazônicas, né? Que realmente eles têm uma prática de conviver, de convivência, de acolhimento dessa diferença e não de extermínio dessa diferença, né? De relações. A importância do manejo comunitário dentro da nossa área é porque, primeiramente, ela vem dando a proteção ao peixe e preservando o nosso meio ambiente e o nosso território, né? E, após disso, ela é um produto que vem dando a nossa sustentabilidade dia a dia. Entre os benefícios, além do fortalecimento de laços coletivos e transmissão de valores culturais, o dinheiro arrecadado pelas famílias é empregado principalmente na construção e manutenção de casas, compras de bens duráveis como televisões, geladeiras e motores, e especialmente na educação dos filhos da comunidade. A ideia é construir comunidades cada vez mais autônomas e que possam gerir toda a sua cadeia de relações. O passado de dependência é uma ameaça permanente, tanto no presente quanto para o futuro. Daí a importância da educação nestas coletividades. Hoje não tem família que anda mais remando na beira do rio. Todos eles têm seu motor rabeta. Todos eles têm a casa de madeira coberta de alumínio. Antes não era isso, era coberto de palha, cercado com paxiúba, né? Uma madeira que fatiava bem um pedacinho e tal. E não tinha um fogão a gás, não tinha uma televisão, não tinha um motor de luz. Hoje cada um tem a sua televisão, seu motor de luz. E eu sempre brinco em alguns momentos que os caras nem usam mais o remo. Ele já funciona no motor, coloca a rabeta para frente e dá ré na canoa. Então as coisas melhorou. Isso é um resultado positivo, porque eu fui um dos caras que a gente morava na casa que chovia em Manaus, mas já estava molhando lá em casa, porque era coberto de palha, né? E outras famílias aí que eu conheci também, e hoje também, graças a Deus. E esse é aquilo que a gente falava, qualidade de vida, né? Talvez não chega a isso muito mais, mas já avançou muito, isso já deixa a gente confortável também. A organização comunitária e o comércio fizeram urgente a necessidade de educação dos filhos dessa gente. A comunidade se organiza não apenas para atividades sustentáveis do presente, mas também para a preparação das futuras gerações para problemas cada vez mais importantes. É um ciclo que se realimenta. Os mais velhos passam adiante aspectos culturais comunitários e a relevância da relação simbiótica com o meio ambiente, enquanto os pequenos se preparam para os futuros desafios. A vontade de aprender desses pequenos alunos da comunidade São Francisco, de indígenas Cocama, é uma aula para todos nós. Alguém pode falar para mim a letra do alfabeto completo, do começo ao fim? Quem pode falar? Bora, então vamos começar pela Letícia. Vem que ela vai acertar tudinho. Bora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, bora lá. E aí, colegas, os miudinhos já conseguem as vogais? Quais são as vogais? A, B, as vogais. A, E, I, O, U. Muito bem. Todos conhecem? Isso, muito bem. Alguém sabe?
Agradecer por tudo que as gerações passadas fizeram, né? O meu pai, ele veio de uma luta, não teve muito acesso à educação, né? Mas o pouco que ele teve, ele repassou pra gente e a gente tem esse grande respeito por isso, né? E é isso, a gente, com esses novos caminhos que foram abertos, né, para a educação, a gente conseguiu ter acesso, e a isso a gente não pode esquecer as nossas origens, né? Nossa comunidade, nossa associação. Então, assim, o conhecimento que a gente tem, a gente quer aplicar voltado a isso. Não um conhecimento voltado a destruir ou acabar o que temos, mas sim preservar, conservar o que temos, né? A carne do pirarucu é muito apreciada por toda a Amazônia e está em algum dos mais estrelados restaurantes do Brasil. Por sua versatilidade em composições gastronômicas, o pirarucu ganhou o apelido de bacalhau da Amazônia. Além disso, é alimento rico em proteína, superando o salmão e, em alguns casos, até a carne bovina. Seu couro é composto por escamas cicloides e grandes. A beleza do arranjo de suas escamas lembra a arte dos mosaicos esculpidos à mão, com muita delicadeza. Os gregos chamavam essa arte de mosaikon, ou obra das musas, deusas da arte e da ciência. Sua cauda de bordas avermelhadas, o urucum tupi-guarani, compõe uma divina inspiração para os ribeirinhos e artistas urbanos. Esta cor vermelha é mais predominante entre os machos no período reprodutivo. A cor é como se fosse uma assinatura, dizem os franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Tomemos um exemplo como o da cor, dos pássaros ou dos peixes. A cor é um estado da membrana, que remete ele próprio a estados interiores hormonais. Ela devém expressiva quando adquire uma constância temporal e um alcance espacial, que fazem dela uma marca territorial, ou melhor dizendo, territorializante, uma assinatura. Adiante, os filósofos, seguindo o compositor clássico também francês Messiaen, afirmam que a arte não é expressão exclusivamente humana. O solo da liberdade é a liberação de expressão, do meio ambiente fazer matéria de expressão. A arte não é privilégio do homem. Aqui, reconhecemos a arte dos mosaicos do pirarucu como uma das mais belas expressões da matéria, a arte divina das musas. Como expressão máxima de sua arte, o couro mosaicon do pirarucu ainda pode servir a uma nova camada de codificação artística pelos humanos. Uma ressignificação se dará na confecção de artesanatos, bolsas, sapatos e outros utensílios. O couro do pirarucu tem se mostrado um grande aliado de designers e fashionistas, propiciando uma nova mídia para a criação artística na moda. Não é à toa que peças de couro trabalhadas ganham cada vez mais atenção na Europa, América do Norte e Ásia. Assim que recebemos o couro diretamente da Amazônia, né? Esse couro vem congelado em carretas refrigeradas, e aí quando chegam na nossa fábrica, na Nova Cairu, a gente armazena em containers refrigerados e parte já vai para os fulões, né? Fulões são os tambores que fazem o trabalho de curtimento do couro, né? São vários processos. Todos os insumos são insumos orgânicos, né? O que nos permite reaproveitar a água, toda a água de todos os processos. Então, o grande ganho de ter insumo orgânico é você não polui essa água. Até a água do tingimento ela é reaproveitada, né? A gente vai tingir o couro num tom abaixo da cor pretendida, para eu poder chegar nessa cor com uma margem de trabalho de pintura, né? O processo orgânico
de curtimento nos permite ter como resultado um couro bem branco, né? Um couro que nós chamamos de wet white, e as cores bem vivas, um bom atravessamento das cores e um resultado que eu chamo, que é a palavra que eu gosto de usar, é encantador. Então, o processo todo é encantador e o produto é lindo, né? Uma coisa que realmente ia para o lixo e se tornou um luxo, né? Uma coisa bem bacana. Esteticamente inovador e eticamente admirável, o couro do pirarucu é ecologicamente sustentável, promove a resiliência da floresta e de modos de vida locais e tradicionais, sem estimular o desmatamento e o aquecimento global. Em relação à floresta em pé, as comunidades tiram a pena para o seu consumo interno. Elas não comercializam madeira, poucas comunidades que ainda comercializam, mas porque isso tem a ver com a pesca, com o equilíbrio sustentável geral. Porque se ele desmatar, ele não vai ter peixe. Então, se ele matar todo o peixe, ele não vai ter nada amanhã. Então, é uma coisa segurando a outra. Então, há um consenso nessa parte. Eu acho muito legal falar isso, porque a gente vê aí nas televisões vários desmatamentos aí descontrolados. E aqui a gente garante uma vida saudável, com um ambiente saudável, aonde tira o sustento todo dia e não desmatando. O manejo, ele trouxe essa proteção dos territórios, né? E com essa proteção dos territórios veio-se o aumento das espécies pesqueiras. Com o aumento das espécies pesqueiras, com essa proteção de território, veio-se diminuindo as situações das situações madeireiras, ou seja, foram excluídas a mais, porque o pessoal nós estamos cuidando do nosso território, então você não tem direito de tirar madeira, isso aqui é nosso, isso aqui eu preciso disso aqui. Então eles tiveram esse empoderamento através do manejo. Então eu digo que o manejo ele é muito importante nessa região. O manejo comunitário no Rio Jutaí nos ensina a importância da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Na verdade, o manejo comunitário demonstra que só há sustentabilidade quando ela é social e ambiental. Só há desenvolvimento socioeconômico quando acompanhado de qualidade ambiental. E isso só se consegue com uma gestão compartilhada e cooperativa. Há aqui uma lição para a humanidade. Cultura e natureza, sociedade e meio ambiente são modos de uma mesma realidade. Para que a humanidade persevere, é preciso tratar a natureza como a nossa casa, extensão de nossas vidas. Eis a lição da ecologia científica de saberes autóctones. Ribeirinhos e pirarucus se protegem e se ajudam, formam uma única comunidade. E a expressão material dessa comunhão acontece nos mosaicos do couro do pirarucu, inspirado pelas musas em criações artísticas. Não, a arte não é privilégio humano. No caso, é a sensação que ocorre no encontro entre comunidades e peixes.